Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje, a gente vai mergulhar num paradoxo bem brasileiro, a nossa Constituição Federal de 88. Ela chegou prometendo, né? Direitos iguais, dignidade para todo mundo em qualquer lugar do Brasil. Uma visão, nossa, poderosa de justiça. Exato, uma promessa muito forte. Só que aí, mais de 3 décadas depois, como é que essa promessa bate de frente com a realidade? Com esse Brasil imenso, diverso e principalmente com essa desigualdade geográfica tão marcada. Será que a lei que está no papel consegue chegar na vida real de cada brasileiro, não importa onde ele mora? É exatamente essa tensão que a gente precisa investigar. Vamos ver como a geografia, sabe, as distâncias enormes, as diferenças históricas entre as regiões, ela não é só um cenário, né? Ela é uma força ativa que cria barreiras bem concretas. Barreiras para o acesso a direitos básicos, imagino. Justamente, para coisas essenciais como justiça, saúde, educação. A gente vai meio que confrontar o Brasil da Constituição, aquele ideal, sabe, com o Brasil real, que milhões de pessoas vivem todo dia. E a nossa ideia aqui é justamente essa, desvendar como essa geografia da cidadania, ou muitas vezes da falta dela, aparece no cotidiano. A gente vai usar dados, pesquisas, várias fontes, incluindo um relatório bem completo sobre o assunto, para entender por que, aqui no Brasil, o CEP ainda pode definir se você tem ou não acesso aos seus direitos mais básicos. É um ponto fundamental para entender o país hoje. E antes da gente entrar nos detalhes e nos números que pintam esse quadro, aquele lembrete rápido. Se esse tipo de análise, que busca entender as complexidades do Brasil, te interessa, considera se inscrever aqui no canal e compartilhar o conteúdo. Ajuda muito a gente a levar essa conversa para mais gente, né? Com certeza, é importante. Bom, então vamos lá. Ponto de partida. Constituição de 88, a Constituição Cidadã. Ela foi um divisor de águas, certo? Logo no artigo 1º, ela já bota lá os princípios. Cidadania, dignidade da pessoa humana. Isso, pilares fundamentais. E daí para frente vem aquela lista enorme de direitos. Sociais, individuais, coletivos. Vida, trabalho, educação, saúde, moradia, segurança. E dizendo, é para todo mundo, sem distinção. Exato, e tem um ponto que é crucial destacar, sabe? A Constituição de 88, ela não só lista esses direitos, ela dá para eles uma força normativa que é comparável à dos direitos humanos que estão nos tratados internacionais que o Brasil assinou. Ah, interessante isso. Muito. A intenção ali era clara, romper com um passado de desigualdade, de autoritarismo e construir um país mais justo. Só que o desafio gigantesco é que essa universalidade, essa promessa para todos, bate de frente com uma realidade de desigualdade geográfica e socioeconômica que é não só vasta, mas está enraizada historicamente, né? E essa desigualdade aparece nos números de um jeito que, nossa, não dá para ignorar. O material que a gente analisou traz dados do IBGE, por exemplo. A renda média por pessoa lá no Distrito Federal chega a ser 4 vezes maior que a do Maranhão. 4 vezes. É uma diferença brutal. E isso, claro, tem tudo a ver com a questão racial, né? A população negra e de menor renda está muito mais concentrada no Norte e Nordeste. Sem dúvida. E olha, não é de hoje. Tem uma análise histórica do IPEA que acompanhou o PIB dos municípios lá de 1920 até 2016. Nossa, um período longo. Longo. E confirma essa concentração. A desigualdade entre os municípios cresceu muito até os anos 70. O estudo até menciona o coeficiente de Gini, que é aquele indicador, né? Que mede a desigualdade de renda, 0 é igualdade total, 1 é desigualdade máxima. Sei, Gini. Isso. Ele chegou a quase 0,58 para o Brasil todo e um nível, assim, alarmante, de 0,764 no Nordeste naquela época. Isso mostra que o crescimento econômico do país, por décadas, concentrou riqueza em poucos lugares, não distribuiu. Entendi. E embora os dados mais recentes mostrem alguma melhora, essa marca histórica, essa concentração, ela continua aí. E ela impacta direto a capacidade do Estado de garantir direito para todo mundo igual. A geografia, nesse cenário, ela limita, sim, a aplicação da lei. Ela não é só palco, ela é ator.
E a desigual afeta um direito tão básico quanto o acesso à justiça. A Constituição garante, né? Tem a defensoria pública para quem não pode pagar. Mas como isso funciona no mapa do Brasil real? É. A realidade, infelizmente, é de um buraco enorme na estrutura. Os dados da Pesquisa Nacional da Defensoria Pública de 2022 são bem reveladores. Eles estimam que 25% da população, mais ou menos uns 53 milhões de pessoas, que teriam direito à assistência de graça, simplesmente não têm acesso. Um quarto da população. É muita gente. Muita gente. E a cobertura da defensoria, somando a da União e as dos estados, só chega em 47,4% das comarcas. Ou seja, em mais da metade das unidades judiciárias do país não tem nenhum defensor público lá. Metade. Metade. E o IPEA calculou que faltam mais de 10.500 defensores para a gente chegar naquela meta mínima, sabe? De um defensor para cada 10.000 pessoas de baixa renda. É um déficit gigantesco. E essa falta de gente não deve ser igual em todo lugar, imagino. Tem lugar que tá pior, né? Nossa, muito pior. As diferenças regionais são gritantes. Para ter uma ideia, lá no Rio Grande do Norte, a proporção é de quase 62 mil pessoas de baixa renda para cada defensor que está lá atuando. 62 mil para um? É. Já no DF, a situação é bem melhor, entre aspas, né? Cerca de 7.700 por defensor. Estados como o próprio Rio Grande do Norte, Amazonas, Bahia, São Paulo, olha só, São Paulo, e Maranhão estão entre os piores em cobertura real. Mas por que isso? É só falta de criar cargo? Não é só isso, o problema é mais complexo. Falta criar cargos, sim, mas também tem dificuldade de preencher os que existem. E tem muita rotatividade, sabe? Os defensores acabam buscando outras carreiras jurídicas que pagam melhor ou têm mais estrutura. E, para completar, a atuação fica muito concentrada nas cidades, nas áreas urbanas. As áreas rurais ficam, praticamente sem acesso nenhum. E com essa falta toda da defensoria, começou aquela discussão se os municípios podiam ter seu próprio serviço jurídico, né? O STF decidiu algo sobre isso? Decidiu, sim. Foi um julgamento importante numa ADPF, a 279. A DPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Aquele tipo de ação para questionar no Supremo se alguma lei ou ato está ferindo o princípio básico da Constituição. Certo. E nesse caso, o STF falou que sim, que é constitucional os municípios criarem seus próprios serviços de assistência jurídica para a população carente. A justificativa principal, que apareceu no voto da relatora, foi justamente essa: precisa ampliar o acesso à justiça, porque a defensoria, do jeito que está hoje, não dá conta da demanda. Reconheceram um problema, então. Exato. O voto até citou o exemplo de Diadema, em São Paulo, que tinha só 10 defensores para atender um monte de gente. É uma decisão pragmática que busca uma solução para o problema real, mas, por outro lado, ela meio que atesta a falha do Estado, da União e dos estados, em dar conta de um serviço essencial que está na Constituição. E isso pode acabar fragmentando o modelo, sabe? E até normalizando esse déficit da defensoria. Entendi. E como fica essa dificuldade de acesso em lugares ainda mais complicados, tipo áreas rurais bem longe ou onde tem conflito por terra? O material que a gente está vendo traz um exemplo muito bom disso. É o do Núcleo da Defensoria Agrária, lá do Tocantins. O relato mostra que os defensores têm que ir lá mesmo, sabe? Ir em loco. Visitar as comunidades quilombolas, os assentamentos, para conseguir entender de verdade a percepção social dos conflitos de terra. Não dá para fazer só do escritório. Não dá, porque envolve disputa de posse, processo de regularização que não anda, reconhecimento de território tradicional. A presença do defensor ali é chave, não só para entrar com ação, mas para entender a complexidade humana da coisa. E nessas áreas mais afastadas, a ausência do Estado, seja porque falta defensoria, seja porque a regularização da terra é lenta demais, cria um vácuo. E aí? E aí esse vácuo é preenchido pela grilagem, que é roubar a terra pública com documento falso, pela violência, pela exploração. A luta pela terra vira uma luta não só contra o fazendeiro do lado, mas contra a própria omissão do governo. A geografia ali, ela é parte central do problema jurídico mesmo. Nossa, e essa dificuldade de acesso, essa distância de direitos, ela se repete em outras áreas, como educação e saúde. A geografia também pesa ali. Pesa, e pesa muito, especialmente na educação.
Os dados da PNAD contínua de 2023, por exemplo, mostram um número que assusta. 24% dos jovens de 15 a 17 anos estavam fora da escola. 1 em cada 4. É muita coisa. E quando a gente olha por região, a diferença é gritante. No Sul e Sudeste, a taxa de conclusão do ensino médio passa de 80%. Já no Norte e Nordeste, fica abaixo de 70%. E a estrutura das escolas deve influenciar muito nisso, né? Laboratório, biblioteca. Com certeza. Tem uma pesquisa específica do IBGE sobre saúde escolar, a PENSE, de 2022, que mostra isso na cara. No Sudeste, 81% dos alunos de escola pública e privada disseram que tinha laboratório de informática na escola. Em São Paulo, 88,6%. Agora compara com o Nordeste, só 44,9%. E no Maranhão, que tem a menor renda do país, esse número despenca para 16,1%. 16%? É quase nada. Quase nada. E essa falta de estrutura básica nas regiões mais pobres não é só um detalhe, né? Ela ajuda a manter o ciclo de pobreza, porque a desigualdade de renda vira resultado educacional ruim. E isso vai longe. Afeta o acesso à universidade. Mesmo com cota, só 23% dos alunos de universidade pública vêm de escola pública. A conta não fecha. E na saúde? O material menciona um estudo bem interessante na Amazônia durante a Covid, né? Sim, um estudo bem relevante. Usaram uma técnica chamada análise envoltória de dados, a DEA, que, explicando de um jeito simples, é uma forma de comparar a eficiência com que diferentes unidades, tipo hospitais, ou nesse caso, regiões de saúde, usam seus recursos, né? Médicos, leitos, etc., para gerar resultados, tipo atendimentos. Entendi. E o que eles viram na Amazônia? Aplicaram isso em 77 regiões de saúde da Amazônia Legal, bem no pico da crise da Covid. E o resultado foi preocupante. Só 11,69% dessas regiões foram consideradas eficientes na hora de usar os recursos que tinham para enfrentar a pandemia. Estados como Pará, Mato Grosso, Rondônia, Maranhão tiveram os piores desempenhos, justo numa região que sofreu tanto, né? Mas aí tem aquele ponto que parece ir contra a lógica, né? Que o isolamento geográfico que a gente sempre vê como problema pode ter tido um efeito diferente na pandemia. Esse é um paradoxo fascinante que o estudo levanta. A hipótese é que, em alguns casos, as regiões mais isoladas geograficamente podem ter tido resultados um pouco melhores no controle da disseminação inicial do vírus. Como assim? A baixa conexão por estrada, as distâncias enormes, teriam funcionado como uma barreira natural, sabe? Dificultando a circulação do vírus, pelo menos no começo. Isso mostra uma coisa importante. A mesma geografia, que é um desafio enorme para o Estado, para levar suprimento, para fixar médico... Que nem você falou dos defensores. Exato. A mesma geografia pode, num contexto muito específico, como o de uma pandemia, ter um efeito protetor inesperado. Então, o problema não é só faltar recurso, mas também a dificuldade de ter uma gestão, uma logística que funcione nessa realidade territorial tão diferente e complexa. Essa conexão que você fez da dificuldade de fixar médico na Amazônia com a rotatividade de defensores é muito boa. Parece ser um problema estrutural mesmo, né? Essa dificuldade do Estado de manter gente qualificada nessas áreas mais longe. É muito pertinente. Reflete um desafio maior, né? De como o Estado brasileiro consegue ou não garantir que vai ter gente qualificada e de forma contínua no território todo, superando não só a distância física, mas também as diferenças nas condições de trabalho, de vida, que oferece para os seus servidores. Mas apesar desses desafios todos, tem exemplo onde o Estado consegue sim superar a geografia e agir lá longe. O material traz algum caso que deu certo? Traz sim, e é um exemplo muito importante. O combate ao trabalho análogo à escravidão. Existe o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, o GEFEM. Ele foi criado lá em 1995 justamente para atuar nesses lugares remotos, fazenda, garimpo, onde esse crime acontece mais. E funciona. Tem funcionado. As operações são complexas, precisam de planejamento, sigilo, mas tem mostrado resultado. Por exemplo, agora em 2024 teve a Operação Resgate 4, que resgatou 593 trabalhadores em condição análoga à escravidão. No ano passado, em 2023,
Foram 1.201 resgates no país todo. Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais tiveram números altos. E por que o GFM consegue onde tanta coisa parece falhar? Qual o segredo? Olha, um ponto-chave é a estrutura e como ele opera. O GFM junta várias instituições: Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, Defensoria Pública da União, auditores do Ministério do Trabalho. Eles trabalham coordenados. E o principal, ele é móvel. Ele vai aonde a denúncia aponta, não importa se é longe ou difícil de chegar. Ah, mobilidade e a união de forças. Exatamente. Isso mostra que, com política especializada, adaptada para o território, com recurso e, principalmente, com essa coordenação forte entre as instituições, dá sim para superar a barreira geográfica e fazer a lei valer. O GFM é um contraponto importante para aquela ideia de que a geografia sempre impede o Estado de agir direito. Faz sentido. A mobilidade e a cooperação podem ser a chave. Mas, por outro lado, quando a gente fala de lei ambiental, especialmente na imensidão da Amazônia, aí a coisa parece bem mais complicada, né? Nossa, extremamente mais complicada. A Amazônia, como o material descreve, enfrenta tipo uma tempestade perfeita, sabe? Vários problemas juntos. Desmatamento legal altíssimo, a questão da grilagem, que é a roubalheira de terra pública facilitada porque tem muita área sem dono definido, quase 30% do território com status de propriedade incerto. 30%. É muita coisa. E ainda tem baixa produtividade econômica em muita atividade lá, e um fator crítico: o enfraquecimento das políticas de fiscalização ambiental, que a gente viu a partir de meados da década de 2010, que coincidiu com o desmatamento voltando a subir. Quer dizer, fiscalizar na Amazônia é mais do que só cobrir a área grande. Muito mais. É uma batalha contra crime organizado com poder econômico e político, falta de segurança para os fiscais, falta de um mapa claro de quem é dono do que em muitas regiões. Para enfrentar isso, precisa de uma abordagem muito mais ampla. Tem que ter fiscalização, sim, mas também regularização de terra, incentivo para quem faz certo e combate direto nas estruturas criminosas. Nesse caso, infelizmente, a geografia imensa da Amazônia acaba ajudando quem age na ilegalidade. E como tudo isso afeta os direitos dos povos tradicionais, dos indígenas, principalmente aqueles que vivem isolados, por opção. A Constituição de 88 foi um avanço para eles, mas a prática acompanha a lei? Olha, a Constituição de 88 foi, sem dúvida, um marco histórico para os direitos indígenas no Brasil. Reconheceu o jeito deles viverem, as culturas e, o mais importante, o direito originário deles sobre as terras que eles sempre ocuparam. Só que transformar isso em realidade para quase 1,7 milhão de indígenas que vivem hoje no Brasil continua sendo um desafio enorme. Imagino. E a proteção dos povos isolados, como os Pirititi, lá em Roraima, que o material cita, é um exemplo dramático dessa dificuldade. A própria existência desses grupos está ameaçada pelo avanço de madeireiro ilegal, de grileiro. No caso dos Pirititi, a proteção legal formal dependia de uma portaria da FUNAI, que era temporária, precisava renovar sempre. Temporária para uma ameaça constante? Pois é. E enquanto a burocracia para renovar essa portaria se arrastava, as invasões e o desmatamento avançavam rápido, chegando a atingir quase metade da área que era para ser deles. Precisou o Ministério Público Federal entrar com uma ação na Justiça para forçar a demarcação definitiva da terra indígena. Quer dizer, a lentidão do Estado de um lado e a agilidade do crime do outro. Exatamente. É um contraste perverso. A geografia do isolamento, que é essencial para eles sobreviverem, física e culturalmente, vira a maior vulnerabilidade. A imensidão e a dificuldade de acesso impedem uma fiscalização constante do Estado. E essa ausência, essa fragilidade do Estado ali, vira uma ameaça existencial para essas comunidades. Diante desse cenário todo, desses desafios da geografia, quais são as estratégias? O que se tenta fazer para diminuir essas desigualdades? O Estado tem alguma política principal para isso? Bom, a principal estratégia formal do governo federal é a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, a PNDR. O objetivo dela no papel é nobre: reduzir desigualdade regional, promover desenvolvimento equilibrado, gerar emprego, melhorar a vida, principalmente nas regiões mais pobres. Parece bom, mas funciona.
Então, o relatório que a gente viu aponta críticas importantes. Uma delas é que a PNDR ainda estaria muito presa a ideias antigas de desenvolvimento, tipo focando demais em industrialização tradicional, sem olhar direito para a importância da integração com os países vizinhos da América do Sul, por exemplo. Outra crítica é que falta analisar mais a fundo o papel real que o agronegócio e o turismo de massa têm no desenvolvimento ou na manutenção da desigualdade regional. E o fato de as desigualdades históricas continuarem aí, como a gente viu nos dados do IPEA, levanta dúvidas sobre se a PNDR, do jeito que está, é eficaz mesmo. E onde o Estado falha ou não chega, a sociedade civil tenta preencher o espaço. Qual o papel das ONGs nisso tudo? Sim, muitas vezes as ONGs fazem esse papel de ponte, sabe? Tentam conectar as populações mais vulneráveis, isoladas, com os serviços, os recursos, os direitos que o Estado não entrega. O material até cita o exemplo de uma ONG, a ZOI, que faz expedição para levar saúde para a comunidade ribeirinha isolada na Amazônia. Eles dizem que o objetivo é até inspirar política pública. Interessante. E tem muitas outras atuando em educação, assistência, moradia, defesa de direitos, principalmente nas periferias e áreas rurais mais pobres. Mas esse papel é complicado, né? Tem que olhar com uma visão crítica, ambivalente. Por um lado, elas são uma força vital, um sinal de esperança, fazem trabalhos incríveis em condições difíceis, mas, por outro lado, a própria necessidade de ter ONG fazendo o que deveria ser serviço público universal, saúde básica, educação básica, é a maior prova de que o Estado está falhando em cumprir a Constituição. É verdade. A atuação delas acabam mostrando que direitos que deveriam ser para todos, na prática, em muitos lugares, ainda dependem de caridade, de voluntário, de ação pontual. E ainda tem a questão de que falta no Brasil um ambiente legal melhor, com incentivo fiscal, proteção para doação para a área de direitos humanos, meio ambiente. Muitas ONGs atuam apesar do sistema e não integradas a ele como parceiras. Chegando aqui no final da nossa conversa, fica muito claro, né? Aquela promessa imensa da Constituição Cidadã de direitos iguais para todo brasileiro, não importa onde nasça ou viva, ainda esbarra em barreiras gigantescas nesse nosso território tão vasto e desigual. A distância física muitas vezes vira distância de direitos, de oportunidade. É duro isso. Sem dúvida. A conclusão principal que sai de tudo isso é que, para fazer os direitos da Constituição virarem realidade para todo mundo, não basta ter lei bonita no papel. Precisa de um esforço ativo, contínuo, para superar as barreiras da geografia. E o que isso significa na prática? Significa pensar e fazer política pública que seja de verdade adaptada para cada realidade territorial. Garantir que o Estado esteja presente onde ele mais precisa estar e promover uma coordenação muito mais forte entre os órgãos do governo. O material até sugere algumas coisas. Reestruturar a defensoria para preencher as vagas e criar incentivo para quem for trabalhar no interior. Fazer política de saúde na Amazônia, de educação no Nordeste que leve em conta a geografia, a logística. Fortalecer a cooperação entre agências, talvez como o GFM faz no combate ao trabalho escravo. E integrar melhor o terceiro setor, as ONGs, criando um ambiente legal e fiscal que ajude quem está fazendo um bom trabalho complementar. E claro, usar a tecnologia, telemedicina, educação à distância, processo eletrônico, pode ajudar a encurtar a distância em alguns casos. Mas tem que ter cuidado para não achar que a tecnologia substitui tudo, né? Principalmente onde nem a tecnologia chega direito. A tarefa é gigantesca. Fazer o Brasil da Constituição chegar e transformar o Brasil real, em todos os cantos. Exato. E talvez para a gente fechar, fique uma reflexão que todo esse material provoca. Como é que a gente, como sociedade, como governo, pode garantir que a cidadania, a justiça, a oportunidade não acabem onde termina o asfalto ou onde o sinal de internet não pega? O que a gente precisa fazer concretamente para a geografia do Brasil deixar de ser um fator que exclui tanta gente e passar a ser considerada na construção de um país que seja de verdade justo e inclusivo para todos? Uma pergunta fundamental mesmo para a gente continuar pensando e debatendo. Bom, esperamos que essa nossa análise tenha ajudado a clarear um pouco esses desafios da cidadania no Brasil e provocado aí algumas reflexões importantes.
Se esse conteúdo foi útil para você, não esquece de deixar o seu like. Ajuda o nosso trabalho a chegar para mais gente interessada em entender o nosso país. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima.